muito grato por estar aqui nessa noite, apresentando esse trabalho. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos e todas com boa noite. Parece pregação, né? Saudar os irmãos com a paz do Senhor, não, brincadeira. Mas, pela leitura do título do meu tema, parece ser bem pretensioso, né? Parece ser uma tentativa bem pretensiosa de falar sobre um tema que envolve muitas disputas, né? Mas eu vou mostrar que o trabalho não tem essa pretensão, tem o intuito de fazer uma análise um tanto técnica desse período que ainda diverge muito, traz muitas paixões para o nosso ambiente, para o nosso ambiente brasileiro. Então eu gostaria de tratar sobre isso. Eu quis tratar sobre isso no meu tema e meu orientador foi muito solícito ao aceitá-lo. Então vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre o meu tema, né? Por que eu resolvi falar sobre esse período, esse apoio, esse surgimento, ou se isso é um surgimento, esse levante de uma nova base política brasileira, né? De um novo player, como algumas pessoas vão chamar, alguns técnicos vão chamar de um novo player político, que são os evangélicos, né? Até a década de 80, até meados da década de 90, início da década de 2000, a Igreja Católica tinha muita influência no processo eleitoral brasileiro, ela concentrava muita influência no Brasil como um todo, devido ao seu número também, né? Devido ao número dos seus fiéis, de seus adeptos. E no primeiro capítulo do meu trabalho, eu gostaria eu começo falando sobre o crescimento evangélico que muitos autores, principalmente Paul Freston, vai analisar a partir da década de 90 até o último censo, que é realizado em 2010. No livro do Paul Freston, que ele lança em 1992, ele afirma que até aquela época, mais ou menos, os evangélicos no país somavam cerca de 8% das pessoas do Brasil. E no final da década de 2010, esse número já chegava a quase 22%. Então a gente viu um aumento, eu percebi um aumento exponencial dos evangélicos, e eu percebi que a partir de 2008, nas eleições de 2008 e nas eleições de 2010, eles começam a ser tratados como um segmento que vota no país. Não apenas como um conjunto de pessoas que adora a um Deus ou que tem uma fé, mas como um conjunto de gente que vota, que tem o poder do voto e que concentra em si uma grande importância, uma grande fatia da sociedade. Só para ilustrar isso, nessa última semana saiu uma pesquisa onde os pesquisadores afirmam que a base do atual presidente da República, ela é evangélica. Ele tem uma base evangélica, então eu tive a intenção de analisar isso. E na primeira parte eu faço uma análise dos últimos 3 períodos eleitorais, do período da eleição de 2010, os 3 períodos eleitorais presidenciais, né? Então eu faço uma análise de 2010, de 2014 e por fim de 2018, e coloco algumas informações sobre como as pesquisas do dia da véspera da eleição demonstravam um comportamento evangélico para aquele determinado pleito. Então, na eleição de 2010, os evangélicos são divididos entre tradicionais e pentecostais, e eles votam majoritariamente em candidato X ou Y. Em 2014, da mesma forma. Só que em 2018 há uma mudança nesse paradigma, onde tanto pentecostais quanto tradicionais, que eu vou chamar no texto os históricos, os tradicionais, que são aquelas denominações que chegaram aqui no Brasil pelo cristianismo de missão, eu vou falar que eles juntos tiveram uma importância relevante para a eleição
do então candidato Jair Messias Bolsonaro. E essa não é uma tese minha, essa é uma tese que é apresentada por um artigo de Eustáquio Diniz, que até saiu na revista Humanitas, em que ele faz ele faz uma projeção em que os evangélicos deram 11 milhões de votos a mais para Bolsonaro do que para Fernando Haddad, então candidato do PT, e que essa diferença no final do pleito se demonstrou a diferença nos votos dos dois candidatos. Então, o Bolsonaro vence a eleição com mais ou menos 10 milhões de votos a mais do que Fernando Haddad do PT. E a minha primeira parte do texto se propõe a analisar essa nova divisão evangélica, que se em determinados momentos a gente dividia os evangélicos entre pentecostais e tradicionais ou históricos, nas últimas eleições a divisão foi entre o candidato da direita, entre os conservadores e entre os progressistas que votaram no candidato da esquerda. E então a primeira parte eu pretendo desenhar esse tema. No segundo capítulo eu já tento analisar as partes ideológicas e teológicas desse envolvimento dos evangélicos com o candidato da direita, com o candidato Jair Bolsonaro. Então, eu analiso o tema e parto do princípio que alguns autores vão nos trazer, que é o princípio do dominionismo cristão. O que seria isso? Ele é um princípio que nasce nos Estados Unidos no final da década, entre a década de 80 e a década de 90, muito influenciado pelo que alguns autores vão chamar de guerras culturais. Então, existe uma divisão social onde os conservadores e os progressistas estão tentando tomar a análise social como um todo, e isso causa uma guerra de culturas. A cultura progressista e a cultura conservadora estão em guerra. E esse dominionismo cristão ele surge nos Estados Unidos para ser um agente não só teológico, mas também para influenciar em outras áreas da sociedade. E a tendência é de influência em 7 áreas, como de 7 esferas que eles chamam. Vocês estão conseguindo ouvir? Está dando para ouvir certinho? São 7 esferas que eles chamam. Então, eles pretendem influenciar o governo, as mídias de comunicação, a arte, a educação, a família, a religião e os negócios. Eles têm essa pretensão de tentar dominar todas essas áreas. E esse princípio do dominionismo cristão, ele parte de um sistema que se chama cobeligerância. E o que é essa cobeligerância? É a atração de diferentes segmentos da sociedade, com diferentes ideias, com diferentes pretensões, para um mesmo núcleo de atuação, que seria um núcleo conservador, um núcleo que tenta calar, que tenta impedir outras vozes de atuarem na sociedade. E esse núcleo tem 2 princípios reguladores. O primeiro é a teonomia. A teonomia é uma atuação política baseada nos 10 mandamentos. Então, esse grupo, os teonômicos, tem a intenção de construir uma sociedade que esteja de acordo com os padrões dos 10 mandamentos, que seja moldada por esse padrão, pois, segundo eles, é o padrão divino para todas as sociedades. Então, toda sociedade que quer experimentar as bênçãos de Deus precisa estar baseado nas leis de Deus, precisa estar baseado nos 10 mandamentos, precisa ter os 10 mandamentos como seu códice dominador, e
e eles batem muito de frente. Existe essa diferenciação entre 10 mandamentos e Constituição. A Constituição de cada país deve ser influenciada pelos 10 mandamentos do Êxodo. Então, a teonomia tem uma ação prática de jurídica e ética muito bem definida, que ela vai tentar basear todos os 10, todo o comportamento social, toda a tessitura social para uma ação a partir dos 10 mandamentos. E o segundo ponto é que, para isso aconteça, para que eles consigam influenciar todas essas áreas, a visão histórica deles, a visão histórica dos cristãos precisa mudar, precisa ser transformada. Então, uma análise que eu faço durante o texto é fazer essa diferenciação, que durante até os anos 80, os anos 90, muitos dos cristãos, muitos dos líderes, melhor dizendo, né, muitos dos líderes se pronunciavam de maneira que a gente vai chamar, na análise histórica, de maneira pré-milenista ou amilenista. Então, na atuação política desses grupos, eles não tinham uma atuação política engajada. A sua atuação era simplesmente de ganhar almas para Jesus. Era uma atuação de vamos construir uma sociedade e quanto mais almas para Jesus a gente ganhar, melhor vai ser a nossa sociedade, etc. E esse conceito muda para uma visão um pouco mais positiva da história, no sentido da mudança para o pós-milenismo, de entender a história como um momento, um lugar onde os cristãos também devem dominar, também precisam dominar. A esfera política, enquanto os cristãos não dominarem a esfera política, o reino de Deus não vai acontecer na Terra. Então, a gente precisa dominar essas esferas políticas para que o reino de Deus ele se manifeste completamente nos nossos países e, por consequência, na Terra como um todo, a fim de que, assim, a gente consiga realmente trazer o reino de Deus para a história, porque ele ainda não está na história, mas quando nós dominarmos todas essas esferas, o reino de Deus vai ser trazido, Cristo vai voltar, e quando Cristo voltar, a igreja vai subir e todo mundo contemplará a glória do Senhor. Então, a gente precisa de uma nova visão histórica, de uma visão que seja mais positiva em relação ao engajamento na política, que não só se dê no sentido de ganhar almas, que não só se dê no sentido de acumular pessoas dentro de igreja, mas que também essas pessoas possam se engajar politicamente e eleger candidatos que atuem segundo as suas perspectivas, que atuem segundo os seus ditames, que atuem segundo as suas convicções, para que o reino de Deus possa se manifestar na Terra. Esse conjunto como um todo oferece uma base de atuação para que essas rivalidades elas sejam vistas na sociedade. Então, existe do lado de cá nós que queremos o reino de Deus vindo para a Terra, e existe do lado de lá eles que estão tentando destruir a igreja, que estão tentando destruir a civilização cristã, que estão tentando destruir todo esse envolvimento dos cristãos com a política, que estão perseguindo os cristãos, que são quem? Que são os humanistas, que são os progressistas, que são os comunistas. Toda essa base ideológica é um todo para trazer essa divisão, a fim de angariar toda uma ala da sociedade para um projeto político. E o meu segundo capítulo eu faço essa análise, eu tento examinar esse contexto, tanto que ele tem muitas citações justamente por causa disso, porque eu tento examinar essa análise, fazer essa análise ideológica desse segmento, que demonstrou-se saiu como vencedor das últimas eleições. E, por fim, na terceira parte, eu faço uma análise de líderes evangélicos, sejam 5 eles... minutos.
Ok, já estou terminando. Sejam eles históricos ou sejam eles pentecostais e neopentecostais. Na última parte, eu faço essa análise, tento compreender, tento mostrar no texto como essa divisão foi sendo construída nos últimos anos, que não foi algo repentino, mas que esses líderes foram construindo, foram tentando, por meio de redes sociais, por meio de vídeos em algumas plataformas, por meio de lançamento de livros e etc. Como que esses líderes foram tentando construir esse ambiente de polaridade entre os evangélicos para falar, para dar essa impressão de que quem não apoia essa agenda, quem não apoia essa ideologia aqui, está do lado errado da história. Quem não apoia determinado candidato, determinado determinada agenda política, está do lado errado da história e não pode ser considerado cristão, não pode ser considerado como de Deus e etc. Não pode ser visto como um ser que tem uma fé em Deus. Não pode. Se você apoia tal pauta, você não tem a mesma fé que todo um conjunto de pessoas importantes tem, logo você está excluído desse segmento. E eu tento apontar esses discursos de como os ânimos foram sendo acirrados nos últimos anos para que isso acontecesse, para que a gente chegasse em 2018 e tivesse um eleitorado evangélico completamente dividido entre um candidato mais à direita, um candidato mais à esquerda, e com uma, como que eu posso dizer, com um discurso completamente dominante no sentido de capitalizar todo o apoio desse segmento da sociedade para o candidato que saiu vencedor das últimas eleições. Então, o intuito do trabalho, no final das contas, não é demonizar ou falar tal lado é ruim e o outro lado é bom, fazer uma análise um pouco mais estruturante de todo esse movimento, de todo esse momento político que o país atravessou e atravessa, e de fazer uma análise da religião dos evangélicos, através principalmente dos seus líderes, e de mostrar que todo essa atuação, que tudo isso que foi se desenhando não nasce do nada. Não é um acontecimento histórico que simplesmente vamos votar em tal pessoa porque é assim. Não, é um conjunto de fatores que vão se demonstrando ao longo dos anos, que vão crescendo ao longo dos anos, para chegar no final das contas e termos um novo player político atuando na sociedade e que mantém um presidente da República que consegue ter esse poder, entre aspas, né, de ser uma base sólida para que um presidente da República consiga governar assim mais, entre aspas, né, mais solidamente. Então, a minha perspectiva foi essa no trabalho. Muitos outros caminhos se abriram durante a pesquisa, mas eu precisei delimitar bastante o tema nesse enfoque, porque senão a situação ia ser muito mais complexa, muito maior, né? Então, eu gostaria de finalizar com isso, né? De que a intenção foi analisar esse período histórico em que nós ainda estamos vivendo.